Hoje, abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 39. O texto estará sendo projetado, mas é de grande importância que você confira nas Escrituras o que está sendo ensinado. Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Meus irmãos, gostaria que os irmãos pensassem em uma empresa uma empresa de vendas, cujos funcionários em um mês conseguiram quebrar todos os recordes da empresa. Venderam muito mais do que comumente vendem. Imagine uma cena dessa, algo que ninguém estava esperando, a ponto de queimar todo o estoque. E então, depois de um mês, com tudo encerrando no azul, a mil maravilhas, todos festejando, e ao abrir de um novo mês, o patrão propõe algo diferente. Ele diz assim: vamos fechar a loja por uma semana. Uma semana, sim? Vamos fechar a loja por uma semana, para que todos os funcionários possam se especializar ainda mais em vendas. Os funcionários até acharam estranho. Calma aí, depois de um mês, será que a gente já não mostrou que é bom o suficiente? Será que nós precisamos estudar um pouco mais? Mas o objetivo desta situação, do dono desta loja, era justamente mostrar que eles poderiam crescer ainda mais se preparassem. Se um mês de vendas disparou e a empresa se tornou conhecida, o objetivo dele agora era expandir, era ir muito além. Não era se fixar apenas àquela empresa, apenas àquela loja, mas ele viu que tinha potencial para crescer muito mais do que isso. Assim também, meus irmãos, nós, no texto em que estamos lendo, vemos justamente Jesus Cristo nessa situação. Se você voltar um pouco os versículos que foram lidos, dos versículos 21 a 34, Jesus está com o seu ministério fazendo algo nunca realizado antes. Não foi um mês. No texto aqui parece que foi um dia só. Em um só dia Jesus entra na sinagoga. Em um só dia ele passa a ensinar, a ponto de todos se maravilharem com sua doutrina. E então entra um homem endemoniado, com um espírito imundo. Jesus realiza um exorcismo com perfeição, sem dificuldade alguma. Jesus se dirige para a sua casa e leva essa mensagem para o seu lar. E no lar onde Jesus Cristo está, que também tem problemas, Jesus Cristo triunfantemente realiza prodígios, a ponto das pessoas de toda a cidade se reunirem à porta para receber a ajuda de Jesus. Isso acontece ao alvorar da noite. Depois que o sol se põe, as pessoas começam a se aproximar. E são tantos que o texto descreve algo como se toda a cidade estava reunida à porta. Então foi um dia extraordinário. E o que eu poderia esperar aqui é que ele continuasse. Mas não. O que nós vemos é diferente disso. Por isso, eu gostaria de dizer à igreja que é necessário, antes de mais nada, ter cuidado com a oração. Quando eu digo ter cuidado com a oração, não estou dizendo para que você não ore. A ideia aqui é que você cuide do seu período de oração.
Jesus Cristo tinha um objetivo em mente. E para a realização desse objetivo, ele foi orar. No período intertestamentário e neotestamentário, nesse período em que Jesus vivia, a noite era dividida em 4 horários. Primeira vigília, segunda vigília, terceira e quarta. Nesta quarta vigília, ainda escuro, antes do sol nascer, Jesus saiu para orar. É assim que nos diz o versículo 35, tendo se levantado alta madrugada. É como que dizendo isso, antes do sol nascer, mas ainda escuro, né? Jesus foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos queria mostrar que antes do sol nascer, a prioridade de Jesus era a oração. Jesus mostrou mais amor à oração do que ao colchão, do que ao descanso. Jesus mostrou mais amor à oração do que o amparo às outras pessoas, porque Jesus sabia que a oração precede e sustenta esse amparo aos outros. Ele não estava fugindo do seu trabalho. Ele sabia que com a oração ele trabalharia ainda melhor. Ainda não sabemos quanto tempo ele ficou curando durante a noite anterior, mas ele entendia que agora, pela manhã, não era o momento de curar, não era o momento de estar com os outros, era o momento de orar. Jesus não precisava orar, meus irmãos, porque ele é o próprio Deus. Sendo Deus, Jesus não precisa de orar, Jesus não precisa de nada, ele é Deus. Todavia, nós cremos que Jesus Cristo também é homem, e sendo homem, ele dependia de tudo o que fazia. Por isso, a oração era uma prioridade para Jesus. Mas também nós enxergamos neste texto que ele foi para um lugar deserto. Nesse sentido de lugar deserto, era para orar sozinho. Embora Jesus orasse na companhia de outras pessoas, ele também tinha o hábito da oração solitária. Jesus orava em público para ensinar os seus discípulos a como orar, mas ele também orava sozinho, em privativo, junto com Deus, como é o texto descrito. Me lembro inclusive do Sermão do Monte, onde Jesus Cristo ensina as duas práticas, tanto uma oração em público, como essa que nós fazemos aqui, como também a oração em secreto, no quarto, onde ninguém pode ver, onde apenas o Pai que vê em secreto recompensará. E vimos aqui que ele vai orar. A quem Jesus ora? Claramente, aqui, embora o texto não esteja dizendo de forma direta, todas as demais menções que nós vemos Jesus fazendo as suas orações, ele se dirige ao Pai, ele dirige-se a Deus. Um bom exemplo para nós. Você tem que orar a quem? A Deus. Você não deve orar a nenhum outro. Em lugar nenhum nas Escrituras ensinam pessoas a dirigir-se a qualquer outro intercessor. A oração deve ser feita a Deus e tão somente a Ele. E desse modo, meus irmãos, entendemos que quando Jesus orava, ele orava pelos seus discípulos. Ele orava intercedendo por aqueles que eram os seus discípulos. Jesus orava também em gratidão por aquilo que já tinha realizado. Jesus orava também por aquilo que ia realizar. Jesus orava também para falar sobre a sua missão de morrer numa cruz e perdoar os pecados de seu povo. Esse era o conteúdo da oração de Jesus Cristo. Ele sempre estava em conversa com Deus. Jesus dedicava-se tempo a falar com Deus. E eu quero questionar a você. Você precisa orar? É uma boa pergunta. Porque pensemos um pouco a respeito disso. Para que orar se isso não vai mudar os planos de Deus? É uma boa pergunta. Para que orar? Nós não conseguimos mudar Deus, não conseguimos mudar os planos de Deus, não conseguimos mudar as atitudes de Deus. Então, para que orar? O que muda com a oração? Cremos que não é Deus que precisa de mudar, é você. Então você deve orar para que você mude, não Deus. A oração não é um exercício de feitiçaria,
onde os seus desejos são realizados. A oração é um exercício de piedade, onde você se submete à vontade de Deus. A oração é um exercício religioso muito simples, que qualquer um pode fazer em qualquer horário. Mas ao mesmo tempo é um tanto quanto complexo, porque a Bíblia exige e não expressa muito a sua utilidade. A Bíblia não fala, olha, você tem que orar para aí, por causa isso vai acontecer com você. Não, ela só nos diz que devemos orar. Ora, Jesus, por exemplo, não precisava orar e orava constantemente, porque ele era humano. E sendo humano, submetendo-se à vontade de Deus, Jesus obedecia. E eu quero dizer a você, você precisa orar, porque Deus manda que você ore. Quer um bom motivo para orar? A Bíblia manda você fazê-lo. Ainda, a oração nós entendemos que é um relacionamento com Deus. Você conversa com Deus, com quem você se relaciona. Imagine estar numa casa convivendo com alguém e não conversando. Isso já deve ter acontecido com você. Tem que passar na casa e se quer cumprimentar direito. Nem olha, né? Tenta até passar assim, sem olhar para o rosto, mas é a pessoa que convive com você. Como não conversar? Meus irmãos, deste modo, nós enxergamos justamente como não falar com Deus, se Ele é o nosso Pai, que está sempre junto a nós. Este é um meio de graça que nos auxilia contra o pecado. Este é um meio de graça que mostra as nossas limitações e traz paz ao nosso coração. Os meus irmãos, eu quero perguntar para você, quando você ora? Onde é o seu lugar de oração? Jesus usa a madrugada. Por que Jesus ora de madrugada? Permitam-me o gracejo, né? Dizem que de madrugada Deus atende porque tem menos pessoas na fila. Claro que não, meus irmãos. Jesus orou de madrugada para dar prioridade à primeira coisa do dia. Ele queria dedicar a Deus. Jesus orou num lugar separado. Em alguns outros textos descreve Jesus, por exemplo, orando num monte. Não há nada de místico em um monte ou em um lugar deserto. É só um lugar sozinho. Hoje, você pode orar no seu quarto. Você pode orar num lugar onde ninguém está ali ao lado. É você e Deus. Por isso, você pode orar no quarto, sozinho, mas também pode orar na cozinha, enquanto come, enquanto prepara o alimento. Pode orar no seu trabalho, às vezes fazendo algum serviço mecânico que não exija muito da sua mente, você pode orar. E na igreja? Com certeza, ore também na igreja. Mas, irmãos, o exercício no culto de oração é este, onde um se levanta representando toda a igreja. E você ora nesse momento. Tem gente que pensa, o que eu faço quando o outro está orando? Você presta atenção na oração dele. E você confirma com amém, dizendo sim, eu concordo. Então não há problema, você ora junto com os outros. Jesus orava sem cessar. E você deve seguir o seu exemplo. Certamente, a oração é um termômetro do seu relacionamento com Deus. E eu gostaria que você aferisse essa temperatura. É sério, faça esse exame agora mesmo. Tenta imaginar um termômetro para medir a febre. Assim, a oração mede o seu relacionamento com Deus. Como está essa descrição? O que suas orações falam do seu relacionamento com Deus? E eu quero te perguntar, por quais motivos você tem orado? O que você tem colocado diante de Deus? Você espera a bomba explodir? Ou você ora se preparando para ela? Porque ela vem, viu? Tem como evitar, não. A bomba virá. Problemas virão. Dificuldades aparecerão. Aproveite o momento da calmaria para orar. E se você está no meio da tempestade, não perca a oportunidade. É Deus te chamando para orar. Agradeça também a Deus. Apresente motivos de gratidão a Ele. Peçam inclusive um coração grato.
Você tem pedido coisas apenas para os dias atuais ou você ora pela eternidade? Deixe-me considerar rapidamente sobre isso. Meus irmãos, já experimentou pedir algo que você vai ter para sempre? Às vezes a gente pede assim, meu Deus, estou precisando de um carro, dá um carro melhor, Senhor, estou precisando de um emprego, a situação está difícil, eu preciso ganhar um pouco mais. Senhor, está doente, eu preciso de cura para essa enfermidade. Senhor, o que você acha de pedir por paz? É algo que você vai ter a eternidade inteira. Você já pode desfrutar disso hoje. O que você acha de pedir por alegria? Essa também é uma promessa que Jesus dá ao seu povo. E você pode pedir por alegria algo que você terá por toda a eternidade. Você já pode começar por isso agora. E busque isso, procure por isso. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir por outras coisas. Nós falamos no domingo passado que você pode pedir por coisas pequenas, como por exemplo, achar a chave. Mas coloque metas eternas nas suas orações. Peça por algo que durará para sempre. Ore pedindo perdão pelos seus pecados e ore pedindo a Deus que te dê mais santidade, que te dê obediência, tá? E outra coisa que vai durar para sempre. Na eternidade nunca mais pecaremos e já podemos experimentar a vitória sobre o pecado ainda nesta vida. E é claro, meus irmãos, oremos uns pelos outros. Interceda. Ore uns pelos outros. E meus irmãos, certamente as orações vão ajudar você a lidar em várias circunstâncias, inclusive com as pressões das circunstâncias. Por isso tenha cuidado com a pressão. E quando eu menciono a respeito disso é porque existe uma procura aqui. Observe o versículo 36 que diz justamente isso. Ele diz: procuravam-no diligentemente. Há uma procura aqui por Jesus Cristo. Os discípulos procuravam Jesus com insistência. Embora Marcos não descreva diretamente, essa procura dos discípulos é porque Jesus saiu sem avisar, sem dizer para onde ia. E foi uma busca genuína, interessada. O texto diz que Simão e os que com ele estavam. Então Pedro na liderança e provavelmente André, Tiago e João. E eles foram procurar por Jesus. E olha o que diz o texto. Versículo 37, tendo-o encontrado, eles encontraram, eles procuraram diligentemente a Jesus Cristo e o encontraram. Meus irmãos, por várias vezes esses mesmos discípulos vão procurar por Jesus Cristo. Inclusive o Evangelho de Marcos conta que eles procuram por Jesus para procurar respostas a algumas perguntas. Eles procuram por Jesus para quando não conseguem resolver um problema. E em outra ocasião, semelhante aqui, para prestar um relatório, para dizer, Jesus está dando certo. O relatório aqui é empolgante. Jesus, todos te buscam. O que o Senhor está fazendo está dando certo. Aqueles homens certamente ao acordarem e verem que Jesus não estava por perto, mas uma grande fila, com pessoas enfermas, outros possessos de espíritos imundos, estavam ali esperando que Jesus os curasse. A noite foi pequena para alcançar tantos aflitos na cidade de Cafarnaum. Então, pela manhã, eles já deveriam estar ali buscando. E os discípulos vão até Jesus dizer, Jesus, não vamos mexer no time que está ganhando. A estratégia está boa, o povo está vindo, Jesus. Meus irmãos, lembremos aí, a cidade de Cafarnaum tinha 2.000 habitantes. Não, era no máximo 2.000 habitantes. Era uma cidadezinha pequena. E estava todo mundo ali procurando por Jesus. Era o assunto do momento. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Todos te buscam. Estes moradores de Cafarnaum, eles procuraram por Jesus. Mas observe a diferença. Versículo 36. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. E qual que é a notícia que eles dizem para Jesus? Todos te buscam. Então temos dois grupos fazendo uma busca por Jesus Cristo. Os discípulos e a multidão. Quem encontra Jesus? Percebe isso?
parece que essa multidão não está tão interessada em procurar por Jesus. É porque essa multidão não quer Jesus. Eles querem os milagres que Jesus tem para oferecer. Essa multidão quer bênçãos, mas não querem um compromisso. Eles querem receber, e se não receberem, eles vão exigir. E se não receberem, vão criticar. E se não receberem, estarão dispostos a colocar Jesus Cristo em uma cruz. Parece forte, mas é exatamente isso que acontece no capítulo 14. Quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, a multidão o aplaude. E na sexta-feira, o condenam à morte. Num domingo, a multidão aplaude. Numa sexta, o condenam à morte. Meus irmãos, Jesus ofereceu graça, mas eles enxergavam como obrigação. Cadê Jesus para me satisfazer? Para fazer o que a gente quer. Percebem isso, meus irmãos? Eu pergunto, o que precisa acontecer para que você comece a procurar por Jesus? O que tem que acontecer? Será que se acontecer coisas boas na sua vida, pense nisso agora. Se acontecer uma coisa muito boa com você, você vai procurar por Jesus? E se acontecer uma tragédia na sua vida, na sua família, você vai procurar por Jesus? Se você tiver uma rotina constante, você vai procurar por Jesus? Se acontecer uma surpresa na sua vida, você vai procurar por Jesus? Sério, o que precisa acontecer? Eu acredito que você precisa ouvir que Jesus Cristo, o Filho de Deus, deve ser buscado, deve ser procurado pelos seus discípulos e não pela multidão. E você está perdendo tempo quando não faz. É o melhor que tem a se fazer. Vá até Jesus Cristo. Vá até Jesus Cristo. Mas não vá para negociar com Deus. Um grande problema aqui é que as pessoas querem propor algo a Deus. O que você tem para oferecer a Jesus em troca? Olha só, Jesus ele é o doador de todas as coisas. O que você tem para oferecer a Jesus em troca? O que essa multidão poderia exigir de Jesus? Exigir algo em troca? Falar assim, Jesus, se o senhor fizer isso aqui, eu faço isso aqui para o senhor. O que você pode oferecer para Jesus que ele já não tem? Não procure Jesus para barganhar com ele. Deus é um péssimo negociador. Tudo que ele tem, ele doa de graça, a quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Por isso, ou você se submete à sua vontade, que é perfeita e agradável, ou você vai se frustrar, perdendo paz e alegria. Procure pelo doador, ao invés da doação. Procure desenvolver um relacionamento com ele, ao invés de querer apenas o que ele tem para te oferecer. E olha, os homens tentam ganhar o mundo inteiro e acabam perdendo a alma. Eu te ofereço a perder o mundo em busca de Jesus Cristo. É o maior dos tesouros, é o melhor desta vida. Mas, meus irmãos, nós também entendemos que Jesus Cristo, quando diz aqui a esse povo, aos discípulos, quando ele ouve dos discípulos que todos o buscavam, Jesus Cristo não parece ficar satisfeito. Jesus não segue a agenda deste mundo. Jesus não se submete à nossa agenda particular. Ele satisfaz a vontade do Pai. Por isso, meus irmãos, ele diz assim: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que eu vim. Meus irmãos, a missão de Jesus é levar o evangelho a outros povos. Cafarnaum foi chamada de a cidade de Jesus. A maior parte dos milagres de Jesus foi realizado na cidade de Cafarnaum. A cidade pertence a Cristo, mas Jesus não pertence apenas a uma cidade. A sua mensagem, a sua obra deveriam alcançar o mundo inteiro. E como ainda não era hora de alcançar o mundo inteiro, então ele começou indo às povoações vizinhas. E meus irmãos, ele vai ali para... O que está escrito aqui? Vamos ali para a fim de que eu faça milagres. É isso que ele diz, versículo 38. Vamos ali para que ali eu realize milagres. É isso?
para que eu satisfaça o desejo de outras pessoas. Não, meus irmãos. É para a pregação do Evangelho, a fim de que eu pregue também ali. Pois Jesus diz, é para isso que eu vim. Calma aí, aqui nós temos um problema, meus irmãos. Para que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo para salvar o seu povo. Jesus veio ao mundo para morrer numa cruz e perdoar nossos pecados. Não é assim que aprendemos a vida inteira? Meus irmãos, tem algo mais. Leiam de novo. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que eu vim. Jesus não veio só para salvar o seu povo, ele veio para trazer uma mensagem, uma pregação. Imaginaram isso? Me surpreende, porque eu esperava que Jesus só viesse para morrer numa cruz e perdoar os nossos pecados. Mas eu quero que você tente imaginar se ele fizesse isso escondidinho. Se ninguém soubesse do que ele fez, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação de Cristo. Então Jesus Cristo não veio apenas para morrer numa cruz e perdoar nossos pecados, ele tem uma segunda missão. Ele tem a missão de evangelizar. E foi isso. Observe que esta é a mensagem do versículo 15, do capítulo 1 de Marcos. Ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. É isso que Jesus vai pregar. Ele pregou isso em Cafarnaum. E agora ele queria ir também às povoações vizinhas, a fim de ali também pregar. Levar essa notícia. Levar a notícia de que o reino de Deus está entre nós. Levar a notícia de que o próprio Deus está no nosso meio. E isso exige arrependimento das pessoas. Exige que as pessoas confiem que a salvação não depende delas, mas apenas de Jesus Cristo. Meus irmãos, é por causa da pregação do Evangelho que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Embora este mundo jaz do maligno, Jesus está enfrentando todo o poder das trevas com a sua perfeita palavra. É essa a pregação, é essa a palavra. Meus irmãos, é como diz Paulo, é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Essa pregação é o que, meus irmãos? Como eu disse, a respeito do Evangelho, que o Evangelho é esse? O rei está entre nós, exige arrependimento. Mas é possível nos arrependermos? Só é possível nos arrependermos, meus irmãos, porque Jesus realizou uma obra perfeita. A segunda missão de Jesus é salvar o seu povo. E para isso ele foi morto em uma cruz, para receber a condenação em seu lugar. Jesus veio salvar você de uma condenação. Ele veio para salvar você da escravidão do pecado. Ele liberta você de você mesmo. E a obra de Jesus é tão perfeita que tudo o que ele fez com perfeição. Ele fez de modo completo. Jesus é o perfeito Salvador. Para mostrar que Jesus não é apenas um homem que fala, mas não cumpre, Marcos diz assim, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Olha só, Jesus disse que vai pregar. E é isso que ele faz, ele vai pregar. Ele vai ali na região da Galileia. Ele não fica concentrado na cidade de Cafarnaum, mas ele fica nas vilas ao redor, na região da Galileia. E, meus irmãos, enquanto ele vai nessa região, ele vai nas sinagogas. Onde que é essa sinagoga? Era, como falamos anteriormente, é o local de culto daquele povo. Era onde o povo cultuava. Então eles abriam um pergaminho, Jesus ia lá e falava. Esse texto está falando do Filho de Deus. E ele veio para cumprir cada um dessas profecias. Ele veio para salvar o seu povo. Jesus veio para trazer esta mensagem. Meus irmãos, ele foi nas sinagogas deles e à medida que pregava, observe que Marcos foi dizendo que ele veio para pregar e ele acabava expulsando os demônios. A batalha de Jesus Cristo é uma batalha feita mediante a sua palavra, mediante esta pregação.
Deste modo, não somente a fama de Jesus estava nas cidades vizinhas a Cafarnaum. Observe o versículo 28. Correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Agora é o próprio famoso que está indo em direção a essas povoações circunvizinhas. É o próprio Jesus Cristo que está indo. Não é apenas a fama dele, é ele mesmo estando no meio das pessoas. Meus irmãos, aqui eu quero perguntar a você, como é que você lida com a pressão externa? Veja essa realidade. A multidão queria ditar a agenda de Jesus. A multidão procurou Jesus dizendo: Jesus, venha nos ajudar. E Jesus poderia ir ajudá-los, mas lembre, Jesus é Deus, Ele é quem decide o que fazer, não somos nós. Não é a nossa carência. Às vezes a gente pensa assim, não, se eu sou sofredor, isso quer dizer que Deus vai me ajudar. Meus irmãos, Deus não tem obrigação de ajudar ninguém. Ele o faz por pura graça. E eu pergunto a você, quem é que dita a sua agenda? O que move você? Você precisa fazer alguma coisa. O que te faz acordar? Sério, pensa nisso aí. Por que você levanta de manhã e tem que fazer um monte de coisa que você faz? Não deixe que as pessoas deste mundo determinem o que você faz. Você deve ser guiado à sua vontade, à sua realização. Observe que Jesus diz assim, ele fala sobre a sua missão, sobre aquilo que ele veio fazer. Não deixe que a sua missão seja ditada pelas pessoas deste mundo. Você deve ser guiado pela vontade de Deus revelado na Bíblia. Então procure na Bíblia. E quando eu falo procure na Bíblia, é mesmo. Como Jesus está falando aqui através da sua palavra. E eu pergunto, o que é mais importante, meus irmãos? A Bíblia ou a oração? Lembram disso? Jesus valorizou a oração pessoal para poder pregar para os outros. A Bíblia nos ensina a orar. A oração guia a nossa leitura da Bíblia. Por isso você deve orar pelas pessoas que evangeliza. Você deve evangelizar as pessoas pelas quais ora. E assim como o pássaro usa a asa da direita e da esquerda, você que é cristão deve ler a Bíblia e orar. Não escolha um dos dois. Os presbiterianos são conhecidos por orar pouco, né? Está surgindo oportunidade aí bem em breve para a igreja local ter um tempo a mais de oração. Não perca essa oportunidade de modo nenhum. Meus irmãos, se você não souber onde ir, você já está perdido. Jesus sabia da missão dele. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele tinha duas missões e ele veio cumprir as duas. Se você não souber a sua missão, você nem vai sair do lugar. Então precisa que você desenvolva a sua missão. Já chegou na empresa, estava escrito assim, missão. Já viu? As plaquinhas. Qual que é a sua? Mas o que você veio fazer nesse mundo? Temos aprendido no breve catecismo de Westminster que o propósito da nossa existência é glorificar a Deus. Tá, como é que você vai glorificá-lo? Procure na Bíblia o motivo de Deus ter criado você. E eu queria que você procurasse isso lá na sua casa. Deus, qual que é o objetivo de Deus para você na sua casa? Pense nisso, eu preciso que você saia daqui com um plano na sua cabeça. Uma missão, você tem algo para fazer. Deus te colocou na sua casa, Deus escolheu a sua família, cada integrante dela. E Deus te colocou lá. Para quê? O que Deus quer com você na sua casa? Qual que é o objetivo de Deus? Qual é o plano de Deus em colocar você na sua casa? Ou ainda no seu trabalho. Tanta gente poderia desenvolver sua função lá no seu serviço. Por que Deus te colocou lá no seu serviço? Ah, só para eu poder fazer a mesma coisa que eu faço todo dia. Olha, eu ainda digo que eu respeito e como já vimos anteriormente, é muito importante que você desenvolva o seu trabalho e o faça para Deus. Mas lembre de novo, Deus precisava colocar você nessa função. O objetivo dele era esse, Deus quis colocar você lá. E ele tem um plano, nada que ele faz é por um acaso. Aqueles que ainda não estão trabalhando, deixa eu perguntar para você. Você tem que descobrir sua missão. E observe, você não tem que escolher, você tem que descobrir. Você não escolhe a profissão que você vai ter. Você descobre
a missão que Deus tem para você. Então comece a procurar. E nessa igreja, qual é o dom que Deus deu a você para desenvolver nessa igreja? Deus deu dons para todas as pessoas. Não existe um membro da igreja que não tenha dom. Você tem um dom. E como é que você pode desenvolvê-lo nesta igreja? E agora vem a parte muito importante. Eu não estou dizendo que você tem que desenvolver o seu dom no culto. Você tem que desenvolver o dom na igreja, não no culto. São coisas diferentes. Inclusive, também estamos aprendendo a respeito disso. Não é apenas no culto que se serve a Deus. Se serve a Deus de segunda a segunda. Também no culto. De domingo a domingo. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para mais uma parte do nosso texto. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse... Eu queria fazer uma ênfase aqui do que Marcos está querendo dizer com essa frase. Ele coloca como se fosse no presente, dizendo assim: então Jesus diz. No presente. Não é no passado, não é algo que disse. É algo no presente. É algo para agora. Então, vamos ver o que Jesus diz hoje. De novo, quero que você preste atenção nesse versículo, como Jesus dizendo hoje. É Marcos dizendo assim, olha, Jesus diante do seu povo, diante dos seus discípulos, ele fala ainda hoje. Ele traz você para a história, como se Jesus estivesse dizendo diretamente para você. Você já deve ter visto esse recurso em algum filme, onde o personagem para de contracenar com o cenário e ele fala com a câmera. Já viram essa cena? É isso que Jesus está fazendo aqui. Marcos muda o cenário e fala, olha, agora Jesus está falando diretamente com o leitor, com a igreja, com o povo de Deus. E olha o que ele diz. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que eu vim. Vamos alcançar o bairro dos Casa, o Jardim IP, o Divinéia, Vila Carminha, Jardim Detroit, Parque Espacial, Jardim Ipanema, Vila Vitória, Jardim das Oliveiras, Jardim do Lago, da Vila Cruzeiro até o Demarque. Vamos às regiões vizinhas. Não percamos um lugar sequer. Se Deus nos colocou aqui, então nós temos que evangelizar, não estar somente restritos a este templo. Vamos a outras regiões, vamos às povoações vizinhas. Ele chama você e é para agora. E quando ele sabia que tinha essa missão para cumprir, o que ele fez? Ele foi orar.